Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa seu like, que o caso de hoje é aquele do encontro do Tinder. A Grace ela tinha 21 anos e ela nasceu no Reino Unido e era filha de David e Gillian. A Grace ela tinha dois irmãos mais velhos e ela gostava muito de artes, ela era muito sociável e ela estudou propaganda e marketing na universidade. E quando ela se formou, ela resolveu que ela queria fazer uma viagem sozinha. Então ela começou indo para a América do Sul, onde ela visitou alguns países, e depois de lá ela foi para Nova Zelândia. No dia 29 de novembro de 2018, ela chega a Auckland, na Nova Zelândia, onde ela se hospeda em um hostel, dividindo o quarto com outros viajantes. Enquanto ela esteve lá na Nova Zelândia, ela utilizou um aplicativo de encontros chamado Tinder para conhecer outras pessoas e ela acaba conhecendo um jovem chamado Jesse. E o Jesse ele tinha 26 anos na época. Eles então começam a conversar e acabam marcando um encontro. Então, no dia 1º de dezembro, ela vai conhecer o Jesse pessoalmente. Eles então se encontram em um local chamado Sky City, que é ali um complexo que tem bares e restaurantes. E durante o encontro, a Grace foi ali enviando mensagens para uma de suas amigas, contando como estava indo o encontro. E numa dessas mensagens, ela fala para a amiga que o Jesse ele trabalhava como gerente em uma empresa de petróleo e que ele morava em um hotel. Dali eles vão para um outro bar e nesse segundo bar é possível ver nas câmeras de segurança do local que em um momento a Grace ela levanta, provavelmente ela vai ao banheiro e durante esse momento o Jesse ele pega a bolsa dela e ele começa a procurar alguma coisa ali na bolsa. Mais tarde os dois eles são vistos deixando o local e eles vão até o hotel onde o Jesse morava. E no dia seguinte, o dia 2 de novembro, era o aniversário da Grace. Então, os parentes dela, os pais, os irmãos, os amigos, todo mundo começa a enviar mensagens para ela, desejando um feliz aniversário. Porém, ela não responde a ninguém e aquilo chama a atenção, principalmente dos pais e dos irmãos da Grace, porque durante a viagem ela estava o tempo todo em contato com eles, mandando fotos da viagem e contando o que ela ia fazer em cada dia. Então era muito estranho ela não ter entrado em contato e não ter respondido, ainda mais no dia do aniversário dela. Eles acabam entrando em contato com a polícia de Auckland e então a polícia vai até o hostel onde a Grace estava hospedada e eles verificam que de fato ela não passou a noite lá. Porém, a princípio a polícia ela não acha que aconteceu qualquer coisa com a Grace e eles imaginam que ela podia ter conhecido alguém e ter passado a noite fora. Então é somente no dia 5 de dezembro que ela é dada como desaparecida. A polícia então ela verifica as câmeras de segurança do local onde a amiga da Grace disse que ela esteve no dia 1º, que foi a última vez que ela teve contato com alguém. Então eles veem as câmeras e veem que ela estava com o Jesse, porém a princípio eles ainda não sabiam quem que era aquele homem. Mas junto a isso eles veem uma mensagem na foto mais recente no Facebook da Grace e é um comentário de um homem chamado Jesse, então eles veem que é o mesmo homem e eles passam a procurar pelo Jesse. O Jesse ele nasceu na Nova Zelândia e os seus pais se separaram quando ele ainda era criança. E então ele foi criado pelos seus avós. E muitos parentes escreveram o Jesse como um mentiroso compulsivo. O Jesse, na verdade, estava desempregado e ele nunca havia trabalhado como gerente de nenhuma empresa de petróleo. Um antigo senhorio disse que o Jesse ele estava com aluguel atrasado. E o Jesse tinha dito para ele que ele fazia parte de uma equipe de softball da Nova Zelândia. Então, esse senhor ele resolveu entrar em contato com essa equipe de softball, porém eles disseram que eles nunca tinham ouvido falar do Jesse. A polícia então ela descobre onde o Jesse morava e vai até o hotel. Porém, o Jesse ele não estava naquele momento no hotel e ele chega exatamente na hora que a polícia está lá na recepção perguntando pelo Jesse. Então ele consegue ver a polícia pelo lado de fora do hotel. Então ele dá a meia volta e vai embora.
Porém, os policiais conseguiram ver o Jesse a tempo e saíram atrás dele, conseguiram alcançar o Jesse e levaram ele para o interrogatório. Ele disse que teria saído com a Gracie e depois daquele segundo bar, eles teriam se despedido ali numa rua próxima ao bar e teriam se separado, então ele não teria mais visto ela. Mas a polícia ela teve acesso às câmeras de segurança do hotel onde o Jesse morava e eles viram que o Jesse chegou lá com a Gracie e que eles saíram no andar em que o Jesse estava morando. Porém, não era possível ver a Gracie saindo do hotel. E nas imagens eles também conseguiram ver o Jesse saindo no dia seguinte. E então eles começaram a ver ali câmeras de segurança de estabelecimentos próximos ao hotel para meio que fazendo o trajeto que ele tinha feito para ver onde ele tinha ido. Eles então descobrem que ele tinha ido até uma loja comprar uma mala e também tinha ido ao mercado comprar alguns produtos de limpeza. Ele também foi visto bastante inquieto dentro de um táxi e ele estava a caminho de uma locadora de carros onde ele alugou um carro. E mais tarde, nesse mesmo dia, ele teve um outro encontro. E mais tarde, essa mulher, ela relatou que durante o encontro, o Jesse ficou falando coisas sobre enterrar corpos e que os amigos dele eram policiais. Ele teria mencionado um caso de um australiano que tirou acidentalmente a vida da namorada e acabou sendo preso por isso. Coisas que ela achou muito estranha, a ponto de quando eles estavam indo embora, ela ter recusado a carona que ele ofereceu. Então ela foi para casa dela e nunca mais falou com o Jesse. Bom, já à noite, nesse mesmo dia, ele é visto saindo do hotel com as malas e colocando elas no carro que ele tinha alugado. E no dia seguinte, por volta das 7 da manhã, ele é visto em uma loja comprando uma pá. 2 horas depois, ele é visto lavando o carro, então depois ele devolve esse carro para a locadora. E no dia 5 de dezembro, que é o dia que a Gracie foi dada como desaparecida, é possível ver o Jesse descartando alguns itens que parecem ser lixo, mas a polícia acredita que na verdade eram os pertences da Gracie que tinham ficado no hotel. Então no dia 8 de dezembro eles interrogam o Jesse novamente e então ele muda a sua história. Dessa vez ele diz que a Gracie foi com ele até o hotel e que eles tiveram relações e que durante essas relações a Gracie tinha pedido para ele que ele a asfixiasse, porém algo teria dado errado e ela teria perdido a vida acidentalmente. Ele então ficou apavorado e resolveu comprar a mala para poder se desfazer do corpo dela. E na verdade ele disse que só percebeu que ela tinha perdido a vida no dia seguinte. Ele disse que ele teria ido tomar um banho e que ele acabou adormecendo. Então no dia seguinte que ele percebeu que a Gracie estava sem vida. A polícia então vai até o local onde ele teria enterrado a Gracie e encontra a mala enterrada. Apesar dele ter dito que ele teria adormecido ali logo em seguida, a polícia, com as investigações, conseguiu descobrir que o Jesse ele acessou sites de pornografia após ele ter tirado a vida da Gracie naquela noite e que ele também fez fotos do corpo nu da Gracie já sem vida. E com a utilização de um reagente, a perícia conseguiu encontrar uma grande quantidade de sangue no chão do quarto do hotel. O Jesse ele vai a julgamento e a defesa alega que a Gracie perdeu a vida acidentalmente por asfixia erótica. E durante o julgamento, um patologista ele deu um depoimento dizendo que é muito raro alguém perder a vida praticando asfixia erótica e que haviam hematomas na parte interna dos braços da Gracie, o que indicariam ali que ela tinha sido contida. Já um segundo patologista que também depôs no julgamento disse que não haviam sinais de defesa, então isso significaria que ela perdeu a vida acidentalmente. E durante o julgamento, um ex-namorado da Gracie, assim como uma amiga dela, também deram seu depoimento. E o namorado disse que a Gracie ela gostava de praticar asfixia erótica. E a amiga dela disse que ela também teve algumas conversas sobre isso com a Gracie. E algumas mulheres que tiveram encontros com o Jesse também foram ouvidas. E uma delas relatou que o Jesse sentia atração por pés, asfixia e dominação. Outra mulher relatou que ela teve um encontro com Jesse e que ele tinha tentado sufocá-la com o peso do corpo dele e que ela ficou apavorada. Porém, ela foi questionada do porquê que depois desse encontro ela continuou tendo conversas com o Jesse. Foram encontradas mais de 500 mensagens entre os dois.
E ela disse que é porque durante o encontro ela deu muitas informações sobre a vida dela pro Jesse, então ela ficou com medo dele. Ela também disse que durante esse encontro ela ficou apavorada e o Jesse ele tinha dito que tinha sido sem querer e que depois disso ele veio com uma conversa para ela dizendo que ele tinha câncer. Bom, o Jesse ele acabou recebendo outras acusações, inclusive de uma ex-namorada e de uma mulher que teve um encontro com ele e que acusou ele de ter abusado dela. Ele foi julgado por esses casos e ele foi considerado culpado. E no caso da Grace, ele também foi considerado culpado e foi sentenciado à prisão perpétua em fevereiro de 2020. E o pai da Grace, ele perdeu a vida por conta de um câncer em novembro de 2020. E esse foi o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever se ainda não for inscrito, manda esse vídeo para alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo e até o próximo vídeo!